Caríssimos, eu hoje, lógico, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a quem nós devemos todas as coisas. E seria, não diria inútil, mas seria longo demais enumerar tudo o que nós devemos a Ele. Nós devemos tudo. Em seguida, lógico, eu gostaria de agradecer a Nossa Senhora. Nós sabemos que toda a ordem do mundo foi feita para o uso dela, para que ela fizesse uso de tudo em vista da maior glorificação de Deus. E que Deus não nos cria, não nos faz passar a existir, para depois pensar o que é que eu farei com Ele. Deus nos coloca neste mundo, já sabendo muito bem o que cada um de nós deve fazer. Ele não nos cria e depois, como se fosse coisa acidental, Ele procura um lugar para nos colocar. Ele já nos cria tendo em mente e tendo desde toda a eternidade qual será a nossa missão neste mundo. E nos ter criado e nos ter feito sacerdotes, a mim, os padres que estão aqui, os padres que já passaram por aqui. Isso aqui foi pensado por Deus num grande plano de uso da nossa pessoa por Nossa Senhora, para a salvação das nossas almas, como resultado da dedicação das nossas vidas aos interesses de Deus. Nós, sacerdotes, no que nos diz respeito, nós devemos a Nossa Senhora nosso estado de vida sacerdotal e o que quer que seja fruto do poder sacerdotal. Cada um de nós poderá dizer sem nenhum receio de estar exagerando, que é como se Nossa Senhora tivesse apontado para a nossa possível existência na inteligência de Deus e dito para Deus: esse aqui eu quero que o Senhor o crie e o faça sacerdote. Bem, devo também, lógico, aos meus pais o sacerdócio, aos sacerdotes que nos ajudaram, nós sacerdotes aqui, os que já passaram por aqui, nos ajudaram a discernir que o sacerdócio era a vontade de Deus para nós. E posso dizer que, no meu caso, foi um discernimento bem adequado e feliz. Os santos nos dizem que a boa escolha do estado de vida é o eixo central de tudo o que na nossa vida nos conduz à eternidade. Que aquele que encontrou a posição que Deus quis para ele neste mundo, está, por este fato mesmo, colocado sob o governo da providência. E se ao contrário, uma pessoa se engana voluntariamente de lugar neste mundo, sua viagem ao longo da vida se parece a um homem que fica vagando por uma floresta escura e afligido por espinhos nos pés a cada passo que dá. E no mais das vezes as pessoas são incapazes de escolher bem o estado de vida que Deus quis para elas, a não ser que elas tenham o auxílio de um padre. E foi o meu caso também. O meu agradecimento também vai para todos vocês que em maior ou menor grau colaboraram para que eu hoje fosse também sacerdote, aos auxílios materiais e espirituais, exemplos, aulas, etc. E lógico, não poderia dizer de maneira bastante explícita que vai não só desde os pais de família, mas também aos funcionários dessa capela que trabalham de maneira, na maior parte das vezes, braçal, que nos dá liberdade para dedicar tempo a dirigir vocês, confessar vocês e outras coisas mais diretamente ligadas à vida da alma de vocês. Que Deus recompense a todos. Mas eu gostaria então de falar um pouco o que é um padre. E quando um bispo ordena um sacerdote, um padre, ele ordena, ele manda que Deus marque a inteligência daquele que está sendo ordenado, que Deus marque a inteligência dessa pessoa com uma qualidade indestrutível. Uma qualidade que, a partir de agora, lhe dá o poder de comandar, de mandar acontecer um sacramento. Quando um padre diz, isto é o meu corpo, hoc est in corpus meu, ele está ordenando que o pão seja convertido em Jesus Cristo. O padre causa a conversão de uma matéria criada em Jesus Cristo. Isso é o quão poderoso um padre é. E quando ele diz, eu te absolvo dos teus pecados, o padre tem o poder nele de ordenar, de imperar, que haja a infusão de uma graça que dissolve a culpa da pessoa. Esse é o poder que um padre tem. E os leigos não têm esse poder de causalidade. De fato,
a verdadeira natureza do sacerdócio é a de causar a graça, como causa instrumental, mas causa de verdade. É de oferecer o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo à Santíssima Trindade. E essa marca indestrutível que o Padre tem é diferente da graça santificante. A graça está na alma. Esse caráter indestrutível do Padre está na inteligência dele. E esse caráter indestrutível é indestrutível. O Padre pode estar em estado de pecado mortal, não ter a graça na alma dele, mas essa marca indestrutível na inteligência dele continua lá. E essa marca indestrutível torna ele uma pessoa sagrada, não o torna uma pessoa santa. Isso aqui é a graça que o faz. Mas o caráter sacerdotal torna o padre uma pessoa sagrada. Não santa, mas sagrada. Isso significa muita coisa, mas o que eu gostaria de dedicar mais tempo hoje, de tudo o que isso pode significar, é de que uma vez que esse caráter sacerdotal torna o padre uma pessoa sagrada, de que nós devemos concluir aqui que o sacerdócio precisa voltar a ser reverenciado, respeitado e estimado novamente. Que o sacerdócio precisa ser reverenciado, respeitado e estimado novamente. Nas últimas décadas, nós sofremos com um número crescente de fatos miseráveis e infelizes que solaparam a reverência, o respeito e a estima pelo sacerdote e pelo sacerdócio. Pedofilia, sacrilégios cotidianos na Santa Missa, sacerdotes aprovando pecados que ofendem gravissimamente a Deus, pecados de impureza os mais diversos, contracepção, divórcio, a recepção da comunhão em pecado mortal. Todas essas coisas foram fazendo com que as pessoas perdessem a reverência, o respeito e a estima pelo sacerdócio. Há pouco tempo, alguns anos, nós vimos a providência tomar providência dessas coisas, afastando as pessoas da comunhão. Quando nós tivemos a difusão no mundo do Covid-19, e inúmeras igrejas fechando suas portas, de modo que não era possível para muitos fiéis comungar com facilidade e estar presente na Santa Missa. Eu não estou brincando, estou falando sério. E eu acho que isso foi uma coisa boa, isso aqui. Porque isso parou com um monte de comunhões sacrílegas, de pessoas em pecado mortal e de irreverências na Santa Missa. E quem sabe como as coisas funcionam na parte da providência, porque são modos revelados na Sagrada Escritura e ao longo da história da Igreja, vendo tudo o que acontecia nas missas e nas comunhões, podia prever que uma hora ou outra Deus tomaria providência para afastar as pessoas da comunhão. E isso foi uma coisa boa. E se não pararmos com essas coisas, com as profanações e sacrilégios nas missas e nas comunhões, veremos em breve, mais cedo ou mais tarde, enfim, não sou profeta, mas veremos mais cedo ou mais tarde castigo ainda pior. Sabemos o que Deus falou no livro do profeta Daniel, a respeito do anticristo. Cito ele: por causa dos pecados, será dada força ao anticristo contra o sacrifício perpétuo. Por causa dos pecados. Por causa dos pecados do povo e por causa dos pecados dos padres. Notavelmente, pecados no sacrifício perpétuo. Será dada força ao anticristo contra o sacrifício perpétuo. Bem, é necessário que o sacerdócio seja reverenciado, estimado, considerado novamente. O sacerdote deve se dar conta, de uma vez por todas e por toda a vida, que ele foi separado para se unir a Jesus Cristo e se tornar Jesus Cristo, e sacrificar não somente na missa, mas todas as coisas nele que não sejam de Deus. E ao longo da história a igreja mostrou o quanto ela considera o sacerdócio. Ela instituiu ordens menores e ordem maior, e mesmo o diaconato foi instituído pelos apóstolos ainda, com o poder que Jesus Cristo havia dado para eles de organizar a igreja que começava. 7 ordens, 6 até o sacerdócio,
para preparar pouco a pouco aquelas pessoas que se dirigiam ao sacerdócio. As pessoas que se dirigiam ao sacerdócio não podiam receber o sacramento da ordem, mais especificamente o grau do sacerdócio, sem um processo sério. Castidade possuída serenamente para sempre. Até algumas décadas atrás, as instruções emanadas do Vaticano era de que um seminarista deveria ser afastado do seminário se ele não tivesse a posse serena da castidade 5 ou mais anos antes da ordenação sacerdotal. No nosso instituto, isso significa praticamente entrar já desse jeito. Esse é o tamanho da consideração que a Igreja deu ao sacerdócio. Porque Deus dá graças em vista do estado de vida que Ele quer para você. Graças de castidade, graças de luz, para aqueles que Ele quer que sejam padres. Mas quando isso é levado a sério, quando as pessoas levam a sério o sacerdócio, quando elas reverenciam o sacerdócio, elas têm um certo maior ou menor temor de se aproximar do sacerdócio ou de considerar o sacerdócio, de levá-lo a sério. Então Deus dá essas graças, porque sabe que serão usadas bem. Agora, quando se quer fazer as coisas sem seriedade, sem critérios justos, ou talvez, infelizmente, uma das piores coisas nessa esfera, usar o sacerdócio para corromper o sacerdócio, usar do poder da hierarquia para destruir a hierarquia, uma espécie de autodemolição da igreja. Então essas graças param de ser dadas. E não havendo mais um sacerdócio com reverência e estima das pessoas, elas não oferecem mais orações e sacrifícios e não dão mais obediência aos padres. Nós não devemos imaginar que os sacerdotes recebem todas essas graças sem que vocês ajudem com as orações e sacrifícios de vocês. E por quê? Porque essas orações e sacrifícios de vocês mostram que vocês querem de fato se santificar, porque sabem que as graças que serão dadas aos sacerdotes finalmente terminarão na santificação de vocês. Que Deus não dará certas graças para vocês a não ser depois de elas terem passado pelos sacerdotes. E que, portanto, vocês devem oferecer sacrifícios e orações e outras penitências, enfim, para que Deus dê aos sacerdotes graças para santificar vocês. Enfim, nós precisamos de vocês e precisamos que vocês busquem a santidade seriamente. É assim que Deus dá graças aos padres para santificar vocês. Vez ou outra, se fizeram pesquisas na igreja para saber quantos católicos de fato levavam a sério na vida deles as doutrinas morais da igreja. E bem, muitas dessas pesquisas, eu creio que elas têm razão. Mostraram que em muitos lugares, até 95% dos casais usavam ou já tinham usado alguma vez na vida contraceptivos. Bem, como imaginar que essas pessoas tenham sacerdotes para santificá-las, se elas não querem se santificar? Porque Deus dará graças para os sacerdotes para que finalmente terminem caindo sobre os fiéis, se eles não irão aproveitar essas graças. É a santidade das pessoas que determina também, dentre outras coisas, quantas graças serão dadas para os padres, quantas graças os padres receberão, quantas graças correrão pela igreja e pelo mundo a partir dos padres. E o mundo hoje em dia está um caos, porque a igreja está um caos. Se nós queremos que as coisas melhorem na igreja e como consequência no mundo, é necessário crescer em santidade. Estar determinado seriamente a se santificar, ou seja, ter excelência na graça santificante. E rezar assim pelos sacerdotes e oferecer sacrifícios por eles, e estimar novamente o sacerdócio, reverenciá-lo, para que Deus dê graças que finalmente serão frutosas para vocês. Contem sempre, lógico, com a nossa dedicação e caridade sacerdotal. Nosso superior atual
nos dizia uma vez que, bem, os padres devem estar tranquilos no que diz respeito ao que comentam sobre eles. São figuras públicas. Devem ficar tranquilos se falam bem ou falam mal deles. Lógico, quem fala mal, não espere ficar tranquilo diante de Deus com essas coisas. Como diz Deus num salmo, não toquem nos meus ungidos. As pessoas que ousam levantar a mão ou a língua, ou soltar a língua contra os padres, não espere um futuro sereno. Não queiram tocar nos meus ungidos. Mas os padres devem levar essas coisas com serenidade. Inclusive ouvir coisas um tanto contraditórias. Depois de tantos anos de padre, lógico, mesmo os padres que vieram antes de nós nos falavam que nós ouviríamos de tudo, e ouvimos de tudo mesmo. No geral dos fiéis de toda a igreja, se o padre usa batina, coitado, ainda está preso no Concílio de Trento. Se não usa, é porque tem medo de mostrar que é padre. Se ele toca o sino da igreja, atrapalha as pessoas de manhã no sono delas. Se não toca o sino, que pena, ele acabou com um costume tão bonito. Se ele compra coisas para a igreja, é apegado ao luxo e esbanja dinheiro. Se ele não compra, não tem zelo com as coisas de Deus. Se ele anda sozinho, é um homem fechado. Se ele ri, não tem seriedade nem postura. Enfim, um padre deve estar disposto a ouvir todas essas coisas. E bem, fazer o que a providência pede dele em cada situação. Essas coisas não importam. Nós ajudaremos sempre vocês. Tenham um pouco de paciência só. Já falei isso uma vez, falo outras vezes, falo isso essa vez. Gostaríamos que o dia tivesse 30 horas e a semana 10 dias para poder atender todos vocês. Ainda assim, temos certeza de que não seria suficiente. Mas podem insistir, uma hora nós responderemos. E como dizemos aqui, olhos fixos no céu, vamos ao céu e Deus pague e recompense cada um de vocês por tudo o que fazem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.